Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Uma alegria estar aqui com vocês para falar da Palavra de Deus, para aprender da Palavra de Deus juntamente com vocês. Iniciemos a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Queremos pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. E te pedimos, Senhor, abre o nosso coração para compreendermos a Tua Palavra e nos dê força para que possamos praticá-la em cada dia de nossa vida. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma importante parábola. É a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu nós já falamos, mas vamos repetir quem é o fariseu e também quem é o publicano. Veremos sobre eles uma introdução, o erro do religioso, o acerto do pecador, a religião que afasta as pessoas de Deus e a conclusão. Vamos lá. Esta parábola foi dirigida a alguns que confiavam em suas próprias realizações e desprezavam os outros. Tinha por alvo os religiosos hipócritas, fingidos. A parábola faz menção a duas classes de pessoas bem distintas, fariseus e publicanos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas religiosas que guardavam a lei de Deus nos mínimos detalhes. Guardavam os mandamentos, os 10 mandamentos, e também guardavam as outras ordenanças que foram prescritas, que estão escritas ali nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também as orientações dos profetas e os costumes que foram sendo criados no decorrer do tempo. Eram pessoas que observavam cada detalhe dos mandamentos de Deus. Pois bem, e quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas detestáveis para os judeus, porque trabalhavam a serviço do Império Romano, cobrando impostos. Os cobradores de impostos para os judeus eram pessoas que tinham atravessado a linha do arrependimento, ou seja, pessoas que estavam tão distantes da misericórdia e da graça de Deus que para eles não havia sequer mais possibilidade de salvação. Isso era o que pensavam os religiosos. Mas Jesus traz uma lição aqui para esses religiosos e também para os pecadores. Você se assemelha a quem? A um religioso? A um religioso hipócrita? A um pecador? A um pecador mundano? Enfim, na nossa vida temos aspectos de um e de outro. Vamos ver a história como que Jesus nos-la colocou. E disse Jesus também esta parábola. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Subiram ao templo, porque o templo ficava em um local elevado, então se chegava ao templo subindo. O fariseu, estando em pé, era costume orar em pé naquele local. Orava consigo, e poderíamos acrescentar, e para si, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque euzinho aqui que estou falando contigo, não sou como os demais homens. Não sou. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero também não. Isso eu não sou. E nem ainda como este publicano. E subiu também, nem sei para quê aqui no templo, mas tudo bem. Eu ainda jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
de tudo, não esqueço de nada. Já o publicano, o pecador, o miserável aos olhos daquele religioso, porém, estando em pé, de longe, ele também estava em pé, mas de longe, não estava em um local de destaque, ele estava em um local mais afastado, mais distinto. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Por que batia no peito? Ele batia no peito porque era uma demonstração de tristeza, uma demonstração de arrependimento. E Jesus conclui a parábola: digo-vos que este, o pecador, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele religioso. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esta foi a parábola que Jesus contou. Você já identificou aí alguns elementos e na conclusão Jesus já disse o porquê Deus se agradou de um e não de outro. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre mais alguma coisa sobre esta parábola. Alguns erros e acertos do publicano e do fariseu, do religioso e do pecador. Antes de prosseguirmos, quero lembrar que hoje nós estamos falando de uma parábola que o pastor Cássio já trouxe na terça-feira alguns ensinamentos sobre ela. Mas esta parábola estava na nossa programação para a aula de hoje. E, diferentemente daquilo que acontece em outros lugares, em relação às coisas de Deus, não há problema algum em repetir aquilo que foi dito. Que, na verdade, a Bíblia chega a dizer que é para proveito nosso, é para que nós não nos esqueçamos daquele ensinamento. Então, em relação às coisas de Deus, uma repetição não é algo que prejudica de maneira nenhuma aquele que vem a falar depois daquele mesmo assunto. Na verdade, é um reforço daquilo. E como estava dentro da programação, eu não quis retirar de lá. Entenda como Deus te trazendo esta mensagem mais uma vez para que você repense naquilo que você até mesmo já sabe. Tá bem? Prosseguindo. O fariseu tinha um bom histórico. Não era ladrão, não era injusto, não era adúltero, jejuava 2 vezes por semana e era dizimista fiel. Gente, currículo bom. Havia algum problema nisso? Não, nenhum. Você conhece alguma pessoa que diz que não vai à igreja ou que diz que não rouba, não mata, não se prostitui, que é uma pessoa boa? Você já ouviu essa expressão? Não roubo, não mato, não me prostituo. Deixa a igreja para quem precisa. Não, eu sou uma pessoa boa demais. Eu tenho fé em Deus. Você já ouviu pessoas falando isso? Pois é. Percebe alguma semelhança com essa classe de pessoas a quem Jesus dirigiu a palavra? Não são todos os religiosos que são hipócritas. Não foi isso que Jesus quis dizer. Não é isso que eu estou dizendo, que você não tem que ser tão religioso. Não é isso. O ponto crucial, o nó górdio da história é a arrogância do religioso, a falta de humildade do religioso. E sobre esta falta de humildade nós vamos discorrer um pouco mais para frente. Qual era o problema disso? Nenhum. Havia alguma reprovação? Não, da parte de Jesus não. Não houve reprovação da parte de Jesus em aquele religioso ser uma pessoa justa.
Não houve uma reprovação quanto a ele não ser roubador, não houve uma reprovação quanto a não ser adúltero, não houve uma reprovação quanto a ser dizimista, nem quanto a jejuar. Aquilo não era errado ele praticar. Mas o que era errado praticar? Aquilo que ele praticou no momento da oração. O erro do fariseu foi considerar-se limpo de qualquer mancha de iniquidade. Ao desfilar suas virtudes, buscou tornar Deus seu devedor. Você, por acaso, já cometeu este erro que o fariseu cometeu? Na hora de orar a Deus, começou a ressaltar as suas virtudes e, ao final, achou que Deus tinha obrigação de te dar alguma coisa porque você faz algumas coisas certinhas? Se fez isso, se arrependa, pecador, caia de joelhos agora. Não precisa ser agora, estou brincando. Mas foi uma falha que o fariseu cometeu. Ele colocou ali todo o elenco de suas virtudes e só faltou dizer para Deus: por isso, eu acredito que o senhor deve ter muito orgulho de ter a mim como teu seguidor. Só faltou falar: Deus, estamos bem, esse mundo perdido não tem jeito. Ele talvez se considerava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele, os demais anjos e os pecadores arrependidos e os mundanos lá para baixo. Aquele fariseu se sentia dessa forma. Sim, porque esse foi o conteúdo da sua oração. Talvez colocando aquilo que ele fazia, queria impor a Deus algumas coisas em seu benefício. Já viu pessoas que dizem que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, que não admite determinada situação, não admite estar desempregado, não admite passar dificuldade, não aceita uma enfermidade que tenha vindo sobre a sua vida, mas de uma maneira arrogante. É óbvio, ninguém abraça o desemprego, ninguém abraça uma situação de dificuldade financeira, ninguém abraça uma enfermidade como um maravilhoso presente de Deus. Não, irmãos, nós somos humanos, não somos perfeitos. Nós lutamos contra o desemprego, lutamos contra enfermidades, lutamos contra a miséria, mas nós não apresentamos qualquer mérito nosso para que Deus seja obrigado a dar um jeito naquilo. Se Deus der um jeito, amém, glória a Deus. Se nós morrermos com aquela doença, se nós partirmos desse mundo numa situação de dificuldade financeira, morrermos desempregados, glória a Deus e aleluia. Nós podemos lutar contra isso, não é pecado. Podemos orar, mas sempre confiando na misericórdia e pedindo aquilo por uma graça da parte de Deus, não porque nós somos merecedores. Bom, eu estou adiantando demais o final da lição, então vamos prosseguir aqui com a aula. Ter sido preservado de iniquidades conhecidas como grosseiras, sem dúvida alguma, era causa justa de ações de graças. Porém, ao invés de uma atitude humilde, ele, o fariseu, o religioso, deixou vencer-se pela arrogância. Ao invés do fariseu ser grato a Deus pelo fato dele não ter tido um passado que o condenasse, não, ele usou o passado que não o condenava diante de Deus, o que gerou motivo para a sua condenação. Foi vencido pelo orgulho, foi vencido pela arrogância, se achou a última bolacha do pacote. O que é a última bolacha do pacote? Deixa eu explicar. É uma expressão utilizada para dizer que é a mais importante pessoa daquela situação.
E a última bolacha do pacote é a mais importante? Quando sobra só ela, é a mais importante, porque as outras já foram. Bom, entendeu? A pessoa se sentia mais importante do que as outras. Vamos ver agora o acerto daquele pecador. Calma, não desligue ainda. Vamos lá. O religioso errou e o pecador acertou. Perfeito. Então, eu não devo ser religioso? Eu devo ser pecador? Errado. Não é isso que Jesus está dizendo. Ué, Jesus não criticou o religioso? Jesus criticou, amado cristão, amada cristã, Jesus criticou uma atitude que ele tomou. Jesus não criticou as virtudes dele. Jesus criticou a falha que ele cometeu para que você não cometa, para que eu não cometa. Tudo bem? Vamos ver o acerto do pecador. 2 homens subiram ao templo para orar. Um não era bom e o outro era ruim. Um era hipócrita, o outro mundano. Até aqui, empate. Já ouviu aquela expressão, um não presta, o outro não vale nada? Então, mais ou menos a mesma coisa. Um não era bom e o outro era ruim. Eram farinha do mesmo saco. Até aqui, empate. Mas alguma atitude do fariseu o destacou. E uma atitude daquele pecador também chamou a atenção de Jesus. E Jesus explicou. Vamos lá, algumas diferenças entre os dois. O fariseu pôs-se em pé, o publicano também, de longe. Já falamos que de longe do publicano era um local de menor destaque, um local não tão importante, um local onde ele não era visto com muita facilidade pelos que ali entravam. O publicano, o pecador, aproximou-se de Deus, cônscio. Ele tinha consciência de sua indignidade, sequer olhando ao alto. O fariseu se exaltava, o publicano se humilhava. Já viu a pessoa quando é arrogante? Ela quer olhar de uma maneira levantando o nariz? A expressão nariz empinado está relacionada a isso. A pessoa levanta o nariz, levanta a cabeça, numa demonstração, em um sinal de que se sente superior a outra pessoa. Ao passo que abaixar a cabeça é um sinal de humildade. Aquele pecador estava diante de Deus em uma atitude de tremenda humildade. Ele sequer levantava os olhos ao alto, como é costume de alguns. Desculpa. Era costume orar elevando os olhos aos céus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, elevar os olhos não é problema. Orar olhando para Deus, olhando para o céu, não há problema algum. Qual é o problema? O problema é a atitude arrogante desse olhar. Uma oração, você fala: Senhor, estou aqui, vamos conversar. O Senhor sabe que eu tenho feito isso, isso e isso, e eu preciso que o Senhor resolva isso, aquilo e aquele outro. Quando que o Senhor vai resolver? O pecador estava com a cabeça baixa, sequer levantava os olhos, não se achava digno de olhar para Deus. Ali foi o acerto dele. Começou já da maneira correta. O fariseu contemplava a si. O fariseu colocou ali a lista de suas virtudes para Deus. O publicano, ele contemplava Deus e sua santidade. O publicano batia no próprio peito.
em ato de tristeza extrema, que demonstrava sua sinceridade na oração. O publicano tinha consciência de que ali era um lugar santo e ele estava diante de Deus, em oração, em uma atitude de tremenda humildade e submissão, reconhecendo quem ele realmente era. Diferentemente dele, o publicano estava ali como que batendo no peito, mas não em sinal de tristeza, como o publicano. O fariseu estava ali quase que batendo no peito assim, ó. Estou aqui, Deus, ó. Estou aqui. E o publicano, Senhor, perceberam a diferença? Bom, eu tentei, não sou ator, vamos prosseguir. 7 palavras ficaram registradas de sua oração, enfatizando 3 pontos. Então, 7 palavras do fariseu ficaram registradas na versão revista e corrigida da Bíblia. Quais são os pontos que foram enfatizados naquela oração que o publicano fez? O publicano disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconheceu que era um pecador. Eu sou um pecador. Também ele reconheceu: eu estou sujeito e mereço castigo. E eu imploro o perdão do pecado e a remissão do castigo merecido. Ele implorava a Deus pelo perdão do pecado e a retirada do castigo que estava para vir sobre ele como consequência do pecado. Aquele pecador se humilhou e foi justificado, isto é, aceito como justo. Isso não quer dizer que ele foi justo, mas foi aceito como justo diante de Deus, pelo próprio Deus. Aquele pecador era uma pessoa justa? Não, não era justa. Mas desceu justificado. Por quê? Se arrependeu, teve uma atitude humilde diante de Deus. E Jesus Cristo disse que ele desceu como uma pessoa justa, limpa de tudo aquilo que ele havia cometido. Enquanto o fariseu, além dos pecados, vamos dizer, não tão grosseiros como aqueles que ele havia falado, aquele fariseu desceu com os outros pecados que tinha, ainda acrescido daquele que ele havia acabado de cometer, de desprezar aquele pecador. Então, você, quando se arrepende, não é que Deus apaga o teu passado para as outras pessoas. Deus não se esquece do teu passado. Não, mas a Bíblia diz que Deus se esquece do passado. Deus não tem problema de amnésia, Deus não sofre de Alzheimer. Não, Deus não tem esse problema. Ele sabe exatamente aquilo que você fez no verão passado. Ele sabe o que você fez ontem, sabe o que você fez hoje e o que vai fazer amanhã. Acontece que quando você se arrepende e humildemente pede perdão para Deus, Deus não considera mais aquilo que você fez de errado. Deus não considera mais aquilo, Deus não te lança em rosto aquilo que você fez de errado. Deus não faz como algumas pessoas que ficam ressuscitando pecados que você cometeu lá atrás. Se é ressuscitando, é pecado que cometeu lá atrás, não pecado que cometerá lá na frente. Tem pessoas que ficam se lembrando de erros e falhas cometidas há décadas. Precisa de libertação. A quem você está sendo semelhante? Vamos prosseguir. Você conhece alguém que faz isso? Se conhece, peça para assistir essa aula. Eu quero falar sobre a religião que afasta as pessoas de Deus. Misericórdia. Volta aqui. Talvez você diga misericórdia. Eu vou ensinar sobre a religião que afasta as pessoas de Deus.
Sim, mas entenda, é para que você não pratique esta religião. Você não pode ser um religioso que se afaste de Deus, como aquele fariseu fez. Eu quero que você saiba qual é a religião que afasta as pessoas de Deus para que você não participe dela. Ficou claro? Espero que sim. Qual é a religião que afasta as pessoas de Deus? É aquela em que a pessoa se firma em seus próprios méritos e realizações. É aquela em que o indivíduo acredita que, participando de ritos e ordenanças, cumprindo algumas obrigações, atingirá um nível espiritual que lhe garantirá a salvação eterna. Há pessoas que, por serem assíduas à igreja, por praticarem boas obras, por jejuarem, por darem o dízimo, por não serem ladrões, não serem injustas, não serem adúlteras, se acham no direito de ter a salvação por conta disso. Se você pensa dessa forma, você está equivocado. Mas graças a Deus nós estamos aqui conversando, mais eu que você, né? Enquanto não voltam às aulas presenciais. Mas aqui estamos para esclarecer este equívoco. Há algum erro em praticar isso, em ir à igreja, em ser dizimista, em dar oferta, em jejuar, em não ser adúltero, em não ser injusto? Algum erro em não ser roubador? Absolutamente nenhum. Só que tudo isso não é de nenhum valor para te dar a salvação. Então posso fazer tudo isso? Não, não pode fazer tudo isso. Você praticando essas coisas, mesmo assim você não terá direito à salvação, porque vai te faltar algo. Não adianta você ter um veículo e não ter o combustível para ele. Não adianta também você ter o combustível e não ter o veículo. Guardadas as devidas proporções, não adianta você ser uma pessoa com menos pecado que outras, mas não ter a chave para entrar no céu. O que vai garantir a tua entrada no céu é o que nós veremos mais adiante. Já estamos para concluir. A religião que afasta as pessoas de Deus é aquela que não ensina que a salvação da alma só pode ser alcançada pela graça de Deus mediante a fé. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso o seguinte: porque pela graça sois salvos. Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo porque pratica isso ou pratica aquilo, porque faz boas ações, porque jejua, porque vai à igreja, porque frequenta a escola bíblica, porque dá oferta, nada disso. Isso não garante a salvação. O que garante a salvação para cada um de nós é a infinita graça de Deus, que não foi valorizada por aquele religioso. Aquele religioso quis entrar no céu à força, da maneira errada, colocando na sua frente tudo aquilo que ele havia feito. Ele não colocou à sua frente a infinita misericórdia de Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, a essa terra para morrer em nosso lugar, recebendo o castigo que você merecia ter recebido. Aquele religioso, ele errou feio, errou de maneira grosseira, porque ele se achava merecedor, enquanto aquele publicano reconheceu que só a misericórdia de Deus poderia conceder-lhe a entrada na vida eterna com Deus. Veja nesta parábola um homem religioso orando e ainda assim nenhuma gratidão genuína ou adoração a Deus. Ele nada pediu, nada confessou e nada recebeu. A religião do fariseu tornou-se sua ruína. Aquele homem era religioso,
tinha boas ações, mas a sua religião se tornou a sua ruína. Jesus disse que ele desceu com seus pecados para casa, enquanto aquele pecador foi justificado, foi considerado justo por Deus, pelo simples ato de se humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Simples, simples. Infelizmente, não para alguns. Conclusão. Pecado significa separação de Deus. Confessar nosso pecado e estar preocupado em livrar-se dele não é mórbido ou irreal, mas essencial, tanto para essa vida como para a vindoura. A grande necessidade da vida moderna não é internet 5G. Não sei em que época você está ouvindo isso, talvez já tenha internet 10G nessa época. Mas vamos lá. A grande necessidade da vida moderna e de todos os tempos é o sentimento do pecado. O sentimento do pecado é uma necessidade? Sim, porque se você não se sentir um pecador, algo de muito errado está acontecendo com você. Você vai estar na posição daquele fariseu, daquele religioso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos chegamos a Deus, mais esse sentimento de que nós não somos perfeitos tem que estar evidenciado em nossa vida. Quanto menos digno você se sentir na presença de Deus, mais certo você estará, porque realmente você não presta, você não vale nada. Calma, não vai se matar por causa disso. Nós realmente não somos dignos, é isso que eu quis dizer. Alguns escritores se compararam a vermes, outros, mais modernos, com o tempo, se compararam a algo, a alguém, a um objeto. Se compararam a algo menos do que a mosca que anda rodeando as fezes do cavalo do bandido. Calma. Eu sou pó, você é pó, nós não somos merecedores da graça de Deus. Enfim, o sentimento que tem que haver em nosso coração é de que nós não podemos exigir de Deus alguma coisa por nossos próprios méritos. Nós devemos sim confiar na infinita misericórdia dele. E o publicano foi justificado, isto é, foi reconhecido como justo. Não que ele foi justo. Deus não apagou o passado daquele pecador. Continuou ali com aquele passado. Mas Deus não mais consideraria nenhuma das más atitudes, nenhuma das más ações dele dali para frente. Por causa da confiança na misericórdia de Deus e reconhecimento de seu estado pecaminoso, o publicano obteve perdão. O perdão foi obtido porque houve o reconhecimento do seu estado de pecador. A palavra final da parábola reside sobre a humildade, que não é um senso de inferioridade confuso. Não é isso. A humildade não é a pessoa se jogar na sarjeta desse mundo achando que não tem condição de coisa alguma. Não é um senso de inferioridade. Tornamo-nos mais sábios quando aprendemos que o caminho para cima tem sempre o seu início embaixo. Lucas, o evangelista, nos escreve o seguinte, no capítulo 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diante de tudo que foi dito, vamos ter atitudes de humildade, tanto para com Deus como para com os homens. Vamos nos arrepender sabendo que Deus não tem obrigação nenhuma de nos conceder aquilo que pedimos, mas que Ele nos concede por sua infinita misericórdia e graça. Vários são os versículos na Bíblia que ressaltam a humildade, mas vamos ficar com esse. Era o que tínhamos para hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.
Pronto.